tarde, estamos novamente consigo para olharmos para os fundamentos do pensamento social da Igreja e hoje queremos abordar a importância e os limites da propriedade privada. Para tal, contamos com os nossos habituais convidados. Boa tarde, Dr. Bacão Félix. Boa tarde, Dr. Bruto da Costa. Começo por si, Dr. Bruto da Costa. A propriedade privada está relacionada com o princípio da doutrina social da Igreja que nós já abordámos aqui, que é o destino universal dos bens. Por que é tão importante para a Igreja esta questão da propriedade privada? Sim, senhora. É importante porque é importante e porque às vezes não são respeitados os limites desse princípio e não respeitar os limites cria de facto situações extremamente graves de injustiça e portanto é importante a montante e a jusante. Mas a Igreja não se opõe à propriedade privada. Pelo contrário. E eu queria começar com uma afirmação que poucas vezes se faz. A relação do ser humano com as coisas materiais, com os bens da terra, não é facultativa. É uma relação obrigatória. Eu, para viver, preciso de comer. Eu, para estar agasalhado, preciso de vestir. Preciso de um teto. Portanto, a minha relação com as coisas não é facultativa. E precisamente porque não é facultativa, ela envolve um direito universal. E aqui é que o problema da propriedade privada, tal como entendemos e praticamos, comete um abuso, digamos assim, que é de, em certas filosofias, a propriedade privada aparecer como um direito absoluto. Daí que os últimos papas tenham tido uma preocupação muito grande de, afirmando o direito da propriedade privada, afirmar também que a Igreja nunca a considerou absoluta. Isso por um lado. Por outro lado, precisamente porque é um direito universal, põe-se aqui uma questão que para mim ainda não está resolvida. Na maior parte das sociedades, o direito da propriedade é aquilo que em filosofia de direitos se chama um direito de liberdade. Eu sou livre de ter propriedade. Mas, se eu não tiver propriedade, eu não tenho o direito de a ter. Portanto, é um direito negativo. Ninguém pode impedir-me de ter propriedade privada se a tiver. Ora, dado aquilo que eu disse no princípio, de que essa relação não é facultativa e de que a relação do ser humano com as coisas é algo de inerente à nossa própria natureza, esse direito é um direito universal. E, portanto, não só é um direito para os que têm propriedade, mas é um direito para os que não têm propriedade. O que quer dizer que, em certa medida, o direito de propriedade deve ser também aquilo que em filosofia de direito se chama um direito subjetivo. Algo que eu posso reivindicar, e que a ordem jurídica das sociedades deve garantir. Aliás, isto está na linha de uma frase, de uma afirmação que vem na Gaudium et Spes, o documento do Concílio Vaticano II, em que, tratando destas matérias, diz que quem estiver em situação de extrema necessidade pode tirar do outro aquilo de que necessita. Isto, evidentemente, que está sujeito a umas condições, não é lei da selva, não é? Mas este princípio, enquanto tal, diz-nos qualquer coisa sobre este universalismo ou universalidade do próprio direito enquanto tal. Dr. Bruto da Costa, o que é que tem a contrapor ou a complementar a esta visão? Dr. Bacão Félix, desculpa. Não concordo inteiramente. A propriedade é um meio, não é um fim. Este é um ponto importante. E faz parte, aliás, como disse o professor Bruto da Costa, da liberdade e da subjetividade criadora do indivíduo.
E nesse sentido, os bens económicos, seja de que tipo for, não são condenados. Pelo contrário, são estimulados. Eles são condenados pelo seu mau uso. Ou seja, pelo desvio da função social que exercem. Da função privada e da função social. Há umas semanas falámos aqui da hipoteca social que impede sobre a propriedade privada. Ou seja, da sua razão de ser que está para além do seu proprietário ou do seu possuidor. E é interessante porque ao analisarmos, por exemplo, muitas das questões por que passa o mundo atualmente, especialmente com a chamada crise depois de 2008, tem muito a ver com este uso da propriedade como um fim em si mesmo, redutor, alienante e destruidor da chamada justiça distributiva, que de algum modo estava implícita nas palavras que há pouco ouvimos do professor Bruta Costa. E a propósito disso, deixe-me ler aqui uma frase de uma encíclica da doutrina social da Igreja. Uma frase, não, várias frases. É coisa manifesta que nos nossos tempos não só se amontoam riquezas, se acumula um poder imenso e um verdadeiro despotismo económico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios. Este despotismo torna-se intolerável naqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e por isso dispõem do sangue que vive toda a economia. Pois mantém mais qualquer coisa. Este acumular de poderio e recursos nota a característica da economia atual. É a consequência lógica da concorrência desenfreada, à qual só podem sobreviver ordinariamente os mais fortes, isto é, os mais violentos competidores e que menos sofrem de escrúpulos de consciência. As pessoas em casa devem estar a interrogar. Isto deve ser a encíclica mais recente da doutrina social da Igreja. É 40º ano de Pio XI de 1931. Isto revela bem, é também uma expressão de que os valores essenciais da doutrina social da Igreja são perenes e são permanentemente atuais. E por isso têm que ser constantemente chamados à colação, relembrados, revisitados. E o facto disto acontecer, e deu como exemplo esta crise que se instalou desde 2008, é o facto de não haver este limite, um limite para a ganância, muitas vezes, para a propriedade privada, para a acumulação de bens. Olha, Imelda, então permite-me voltar a citar a 40º ano, que já lá vão, 81 anos. A vida económica é também social e moral. Urge, portanto, sujeitar e subordinar de novo a economia a um princípio diretivo que seja seguro e eficaz. A prepotência económica que se deu à livre concorrência não o pode ser. Tanto mais que indómita e violenta por natureza, precisa, para ser útil à humanidade, de ser energicamente governada com prudência. Ora, não pode enfriar-se nem governar-se a si mesma. Portanto, a dimensão da propriedade é importante em todas as perspectivas para o desenvolvimento dos povos, para o desenvolvimento das nações, mas não pode deixar de ter presente a sua dimensão moral, a sua dimensão distributiva e a sua dimensão, como falámos já a semana passada, ou há 2 semanas, da procura do bem comum. Um último apontamento, Dr. Bruta Costa. O último apontamento é este. Foi bastante utilizada a expressão e a ideia de que a propriedade tem uma função social. Eu nunca me satisfez totalmente esta expressão função, porque podia levar, como até é natural que tenha levado, a pensar que a propriedade é qualquer coisa que, para além do mais, tem uma função social. Portanto, como hoje se diz, a responsabilidade social da empresa. A empresa pode fazer as maiores tropelias na sua atividade e depois cria uma fundação para qualquer coisa para os pobres e está a cumprir a sua função social. Está a perceber? Ora bem, por qualquer razão, o Papa João Paulo II substituiu a palavra social por hipoteca. Ele nunca explicou porquê. Mas a mim ocorre-me fazer uma análise literal da palavra hipoteca. E eu vejo que a hipoteca é qualquer coisa que, quando eu não cumpro aquilo que está estabelecido, eu fico sem essa propriedade.
Interrogo-me sobre se João Paulo II teve isto em mente quando usou a palavra hipoteca. Só quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que é uma perspectiva literal que eu acompanho completamente. Ou seja, a propósito da responsabilidade social das empresas, que hoje se fala muito, e é importante, mas a responsabilidade social das empresas não é lateral, faz parte da essência. Ou seja, muitas vezes acaba por ser uma forma de aquilo que se chama egoísmo esclarecido ou iluminado. Ou seja, eu ajudo este bairro social ou faço este mecenato de qualquer forma, mas no fundo o objetivo fundamental, a motivação, que não a intenção, a motivação fundamental é prestigiar a empresa. O que é importante, naturalmente, claro. Mas estas funções não são subsidiárias, têm que fazer parte da tal hipoteca social. Eu penso que este tema nós vamos abordar numas próximas semanas. É um tema bastante pertinente. Muito obrigado a ambos por terem estado mais uma vez connosco. Ficamos por aqui. Deixo apenas a promessa que estaremos de regresso de hoje a 8 dias. Fique bem.